Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, finalizou o torneio Super United Croatia Rapid Blitz 2022, um torneio que é mais difícil de falar do que de jogar. Mentira, é mais difícil de jogar porque ali a gente tem Magnus Carlsen, Firuza, MVL e tantos outros jogadores, né? Foram partidas rápidas e também partidas de Blitz e no final soma todos os pontos e tem o campeão. Eu vou mostrar para vocês uma partida então de Magnus Carlsen contra Alireza Firuza e depois vou mostrar quem é que venceu aí o torneio, a classificação final, tá bom? Vamos à partida que é muito bacana, vamos lá. Muito bem, galera, temos aqui Magnus Carlsen com as peças brancas, jogando contra a Alireza Firuza, e o Magnus Carlsen abre com o peão dama, tá bom? 5 minutos para cada jogador, 3 segundos de acréscimo por lance. O Magnus Carlsen decide abrir com o peão dama, D4, e o Firuza responde com o cavalo em F6. Temos aqui C4, E6 pelo Firuza, preparando tanto para jogar um bispo B4 contra cavalo C3, ou para jogar um D5 de repente, pode cair numa semi-eslava, num gambito da dama recusado. É uma abertura bem flexível aqui das negras. Cavalo em F3 foi jogado pelo Carlsen, D5, já atacando aí o centro, caindo então, portanto, num gambito da dama recusado por enquanto. Aqui cavalo C3 foi jogado e D por C4, capturando o peão, e E4, o Magnus Carlsen fica com o centro clássico, ataca o peão aqui de C4, B5 foi jogado, a Alireza Firuza tenta proteger aqui o peão, as linhas modernas, né? Essas linhas com B5, muito jogadas hoje em dia, cavalo por B5 capturando o peão e agora olha só, cavalo por E4 aqui por Alireza Firuza. Magnus Carlsen segue com dama em A4, ameaçando todo tipo de ataque. Aqui cavalo D7 cobrindo aí a diagonal de casas claras e dama por C4, Magnus Carlsen captura mais um peão, fica tudo igual aqui, 6 peões para cada lado. E agora bispo D6 jogado pelo Alireza Firuza, que desenvolvimento aqui moderno, né? Não se preocupando com cavalo por bispo nem nada disso. O Magnus Carlsen captura, cavalo por D6, o cavalo volta para casa de D6 atacando a dama e a dama volta para casa de C2 e bispo B7. Eu gostei do desenvolvimento do Firuza. Achei que ele ativou bem as 3 peças menores, desenvolveu bem, tá com a longa diagonal de casas claras, tá pronto para defender o rei e as brancas têm um peão dama isolado. Tudo bem, a estrutura de peões das pretas não é a melhor do mundo, mas eu gostei aqui no balanço aí, tá bem legal, né? Bispo G5 foi jogado pelo Carlsen, atacando a dama, que recua aqui para casa de C8, dando suporte inclusive na casa de A6. Torre C1 foi jogado, pressão aqui no peão de C7 e agora Firuza, cavalo em F5, não se incomodando com o ataque lá em C7. E o Magnus Carlsen aproveita para capturar um peão. Dama por C7, torre por C7 e agora o bispo está atacado. Bispo por F3, eliminando o defensor do peão central. G por F3 e cavalo por D4. A Alireza Firuza recupera, portanto, aqui o seu peão. Legal demais, né? Aqui bispo em E3, seguiu agora pelo Carlsen. Esses caras jogam muito. E agora o cavalo aqui em E5, pressão total no peão de F3, né? Aqui, na verdade, cavalo por F3 seria uma possibilidade também. E depois você tem que salvar o cavalo, por exemplo, para H4. E aqui depois de um lance como torre G1 é possível, tem uma pressão forte em A7, certamente poderia ter seguido dessa maneira, com chances aí para os dois lados também. Mas aqui preferiu jogar cavalo E5, a Alireza Firuza intensificando as pressões em F3 e usando um tático, né? Aqui esse bispo por cavalo parece que perdeu uma peça, mas na verdade não, cavalo por F3 e depois de rei E2, tanto faz, cavalo por D4. E o Firuza recuperaria aqui a sua peça. Legal, né? Cavalo E5 aqui, bem estilo do Firuza mesmo, pingueiro, né? Joga rápido, jogador de Ultra Bullet, já visualiza esses duplos, esses golpinhos, essas coisas rapidamente. Bispo G2 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E aqui torre D8, trazendo agora uma proteção para o cavalo, não tem mais o duplo, né? O bispo está protegendo. Você pode falar, mas poderia tomar aqui em F3, por exemplo, capturar aqui em F3? Sempre pode, mas sempre lembrando que tem aquele tema da pressão lá em A7 e tudo mais, né? Certamente as brancas estão bem numa posição como essa. Par de bispos, um peão a menos, com uma torre na 7ª. Tá legal aqui para as brancas, tem compensação com certeza. Então a partida siga com torre D8, o Firuza prefere melhorar a posição das peças, esqueceu mesmo o peão de A7, torre por A7 e agora cavalo D3 cheque, ameaçando aqui em B2 também, rei D2 e agora cavalo F4, olha que sequência bacana aqui do Firuza, atacando o bispo aqui de G2 e deixou o cavalo aqui em F4, e agora, hein?
Agora o ponto todo é o seguinte, né, pessoal? O rei tá nessa coluna aqui da torre. Se capturar aqui em F4, estaria vindo cavalo C6 com um jogo bem difícil. Seria possível seguir dessa forma e eu não sei não, né? Quem é que tá melhor aqui? Porque esses peões passados aqui das brancas também são bem perigosos. Poderia ter seguido dessa forma com chances para os dois lados também, tá? Então não seria nenhum problema capturar em F4. Mas aqui o Magnus Carlsen prefere jogar bispo por D4 e o Firuja joga aqui o lance C5. Não tem nada de errado em capturar aqui. Aqui rei E3 é um pouco desgostoso, vamos falar assim, né? Mas dá para salvar a torre. Eu vou mostrar essa variante, né? Poderia capturar aqui em D4. E se rei E3, parece que agora vai dar ruim aqui para as negras, mas teria torre D7. Se torre por D7, cavalo por G2, lance intermediário e depois captura a torre. O problema é que aqui teria torre A8, rei E7 e torre por H8, por exemplo, e poderia seguir cavalo por G2, cheque, rei E2, cavalo F4, e aqui a gente teria esse perpétuo, né? Cavalo D3, aqui rei F1, bem, dá para fugir do perpétuo, né? Mas aqui ameaçaria mate, então tem esse tema aqui, né? Tem esse tema, se rei E2, cavalo F4 e por aí vai. Rei E3, G5 já fica arriscado. Aqui já está começando a ter rede de mate e tudo mais. De repente as pretas podem até ganhar aqui de repente, né? Então tentar trazer o rei, por exemplo, aqui para E5 e aqui trazer a torre da mate, né? Então, enfim, poderia também ter seguido dessa forma, o Alireza Firuja poderia ter capturado, mas aqui não dá muito tempo de calcular muita coisa. O Firuja prefere jogar com E5, olha que legal, aproveitando a cravada aqui do bispo, trazendo mais um ataque. E agora bispo F1 aqui, lembrando que o Firuja temporariamente tem uma peça a menos, ele precisa recuperar sua peça, ele preferiu jogar E5 a capturar em D4 ou capturar também o bispo, né? Esse lance é fantástico porque também protege essa diagonal aqui assim que o rei saísse, né? Então, tudo bem, bispo em F1 e agora a torre por D4 recupera a peça. Rei C2 e aqui no lance 22, roque pelo Firuja. E olha que legal, pessoal, a gente tem um final onde o Carlsen tem um peão a mais. Olha que loucura, tem dois peões passados e conectados. Você fala, não é possível, mas as pretas têm peças muito ativas, né? Um cavalo num posto muito bem colocado, num posto em casa escura, imune aqui ao bispo, a torre bem colocada, o rei exposto. Então a partida bem dinâmica, bem interessante mesmo. A partida seguiu com torre C7, agora protegendo a coluna C, aqui o Magnus Carlsen, e cavalo E6 atacando a torre. Torre vem para C4 e aqui torre D6 e o Firuja tem um minuto a mais do que o Magnus Carlsen. Ele joga muito rápido, né, o Firuja. Ele tem um minuto a mais, está caindo o tempo do Carlsen. Cuidado, Magnus Carlsen! Torre C3 foi jogado. E aqui torre de F em D8, preparando para entrar aqui na casa de D2. Bispo C4 jogado, torre D2 chegou, rei B1, colocando o rei em segurança e o cavalo vem para D4, pressão na casa de F3, torre F1 foi jogado, F2 também estava atacado. Notem como o Firuja tem um peão a menos, mas ele tem peças muito ativas, né? E agora a torre B8, por exemplo, né? Sempre trazendo ameaças, o Magnus Carlsen sempre tendo que se defender. B3 foi jogado e aqui G5, fixando o peão aqui numa casa alvo, né? Numa casa alvo e colocando os peões nas casas escuras imunes ao bispo. H3 foi jogado e agora rei G7 melhorando a posição do rei. Tá jogando bonito aqui o Firuja. Magnus Carlsen segue com torre D3 propondo trocas. Torre toma, bispo toma e aqui cavalo por F3 recuperando o peão. 4 peões para cada lado e esses peões não conseguiram avançar. O ponto todo é esse, né? O Magnus Carlsen tem 2 peões passados e conectados que não conseguem avançar por enquanto. Rei B2 foi jogado e agora E4. O Alireza Firuja começa a fazer magia com o cavalo. O cavalo é uma peça perigosa demais, principalmente com pouco tempo no relógio. E aqui então, a questão toda é que esse bispo por peão tá vindo cavalo D2 com uma ótima posição aqui para as negras. Tudo bem, dá para jogar aqui com uma qualidade a menos e alguns peões, um peão a mais, peões passados e conectados. Ia dar bastante trabalho também uma continuação como essa. Mas o Magnus Carlsen preferiu jogou mais preciso, preferiu evitar isso. Jogou aqui com o bispo em E2. F5 foi jogado pelo Firuja, ativando essa maioria de monte de peão aí, 4 contra 2 na ala do rei. Torre D1 e agora H5. Que é isso? O Firuja conseguiu disparar os peões. Torre D5 atacando todo mundo e aqui rei F6 defendendo todo mundo. A4 foi jogado, H4 já avançando com o peão. Preparou a alavanca aqui com G4. A partida seguiu com A5, G4 chegou, H toma, F toma, A6 Magnus Carlsen sai disparando com o peão. H3 Alireza Firuja também dispara. E aqui é o seguinte, pessoal, não dá para jogar um lance como A7, que parece bom aqui. Torre A8 simplesmente e o peão tá atacado. E aqui não tem muito
não tem muito o que fazer, né? Torre A5 é bem passivo, Torre E7 não tem progresso, né? Vamos imaginar uma ideia como Torre A5 com a ideia de trazer o bispo para C6, parece um bom plano. O problema é que não dá tempo, H2 chega e aí acabou, né? E aqui simplesmente acabou, tem que jogar um Torre H5, Rei G6, por exemplo, e a torre não tem mais casas aqui para proteger o avanço do peão. Interessante demais, né? Torre por H2, cavalo por H2 e as pretas estão ganhas. Então não dá para jogar A7 aqui, olha que posição perigosa. Bispo F1 foi jogado pelo Magnus Carlsen para poder colocar o bispo em G2. Cavalo G5 foi jogado pelo Firuja. E agora rei aqui em C3 e E3, olha só. E o cavalo, mais uma vez, quer dar seus pulos. Esse lance aqui é fantástico para abrir caminho aqui para os peões passados e conectados, né? F por E3 foi jogado e agora G3 aqui pelo Firuja. Magnus Carlsen tem 6 segundos no relógio e a posição é difícil demais aqui. Olha que final complicado, complexo. O Firuja tem um peão a menos, mas ele já está bem avançado com os 2 peões, né? Isso faz toda a diferença. Torre D4 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Rei F5, a Lereza Firuja melhora a posição do rei. Torre F4, cheque, rei E5. E aqui o Magnus Carlsen decide capturar logo esses peões, né? Agora, é que aqui tá acabando o tempo, né, pessoal? Mas teria que jogar com frieza, né? Aqui é possível jogar, por exemplo, um lance como Torre G4 ou Rei C4. Dá para segurar esse final com muita luta, né? Por exemplo, um Torre G4 aqui, cavalo E4, cheque, Rei B2, G2, por exemplo. E aqui sacrificar o bispo nos peões. E com uma boa luta aqui tem empate, tá? Porque, enfim, as pretas... Se trocar as torres, as pretas não conseguem mais ganhar, rei e cavalo, né? E as brancas poderiam tentar lutar pela vitória aqui, mas não conseguem, né? Aqui estudos mostram que na melhor defesa as pretas conseguem controlar aí esses peões e conseguem empatar, né? Mas aqui pouco tempo no relógio, Magnus Carlsen vai para o desespero, bispo por H3, cavalo por H3 e aqui torre G4. O problema, galera, é esse próximo lance. Cavalo F2, exclama duas. Como os cavalos são perigosos, né? E agora não pode capturar o peão porque tá vindo o cavalo E4 duplo ganhando a partida. Espetacular esse final de Alireza Firuja. Magnus Carlsen segue com torre G7, rei F6 atacando a torre. Torre por G3 não teve jeito, né? E aqui cavalo E4 cheque. E aqui então Magnus Carlsen abandona aqui a partida, uma belíssima vitória aqui de Alireza Firuja, né? Abandonou porque não dá mais aqui o Magnus Carlsen. E aqui rei C4, cavalo por G3, A7 não adianta, B4 o cavalo volta para controlar, se B5 o cavalo D6 cheque, por exemplo, e aqui rei C5 talvez, rei C5, vamos ver com rei C5 aqui, não, tá caindo em B5 com cheque, né? Você pode fazer isso, vamos simplificar aqui esse final, né? E aqui pronto, vai cair esse peão, mas você vai ver só, eu vou dar cheque aqui, não pode, ó, né? Então tá em cheque aqui, tem que sair e já era, né? Aqui acabou. Mas é isso, galera, uma belíssima partida. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e ver a precisão. Olha aí, pessoal, no 82.8 aqui para Firuja, 80.9 para o Magnus Carlsen. A gente viu aqui no finalzinho tem uns lances errados, né? Mas o que conta é que a partida foi bem equilibrada. O Magnus Carlsen ficou sempre um pouquinho melhor, mas o Firuja soube usar bem os cavalos, soube dar um nó ali, chegou no final e com pouco tempo no relógio o Firuja conseguiu de fato uma vantagem, conseguiu a vitória, né? E teve um lance brilhante do Firuja aí, que foi aquele lance cavalo F4, né? Aquela manobra que ele fez lá, depois ele ia dar os duplos de cavalo e tudo mais, né? Bonita a partida, bonita demais, né? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Deixa eu mostrar a classificação. Calma, não finaliza o vídeo não. Aqui a gente tem a classificação final, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês. Magnus Carlsen venceu esse torneio. Agora o mais impressionante, pessoal, é que olha só, na etapa de rápidas, vou descer aqui um pouquinho a página. Jordan Van Foreest foi vencedor. Wesley So, segundo colocado. Magnus Carlsen ficou em terceiro, tá? E aqui nas de Blitz, a gente teve vitória do MVL, ele é absurdo, né? Um dos melhores do mundo. Maxime Vachier-Lagrave. Se não me engano, é o atual campeão mundial de Blitz. E aqui, Jan Nepomniachtchi com 12 pontos também. Magnus Carlsen ficou em terceiro. Quer dizer, como é que ele ganhou o torneio se ele ficou em terceiro nos dois? Consistência, né, galera? Nenhum conseguiu ser tão consistente, nenhum jogador conseguiu ser tão consistente quanto o Magnus Carlsen, né? Se for olhar, ó, MVL e Nepo, os dois primeiros colocados,
e ali Van Forest e Wesley So, os 2 primeiros colocados, faltou consistência. O Carlsen conseguiu ficar em terceiro nos 2 e aí ele conseguiu pontuar mais que todo mundo, inclusive mais que o francês aqui por meio ponto. E o Firuja foi muito bem, destaque aqui para a Lireza Firuja, terceira colocação acima do Nepo, acima do Wesley So, Jordan Van Forest, Leiner Domingues Pérez, Lenhador, Topalov e Ivan Saric. Então, para aqueles que falam que o Firuja é golpinho, joga só no golpinho, joga nos truques sujos, não sei o que. Não, galera, ele tá jogando demais esse moleque, né? Tá jogando demais aí. Mas é isso, agora sim, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!